Jonas, primeiro capítulo, versos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de nos reunir em culto, em adoração ao nome do Senhor. Obrigado por cada ato que já tivemos aqui, de serviço ao Senhor, de adoração ao Teu nome. E nessa hora, Deus, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor aplique a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou os escritores sacros, que, ó Deus, a Tua palavra faça morada no nosso coração e modifique aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a entender a Tua vontade acima de tudo e entender que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita sempre para nós. Pedimos Tua bênção nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Existem alguns vocábulos na Bíblia, alguns termos interessantes, importantes, que aparecem em diversos momentos aí das Escrituras. Logo no início do culto, eu me recordei aí de um deles, no texto de Isaías que foi lido, quando diz assim: deixe o perverso o seu caminho. E logo em seguida vai dizer que os caminhos do Senhor são diferentes do nosso. Então, caminho é um desses vocábulos importantes e interessantes na Bíblia. Em vários momentos você vai encontrar essa ideia de caminho. Nós, por exemplo, poderíamos lembrar que nas Escrituras o caminho, quando usa o artigo definido no Novo Testamento, está se referindo a alguém, a uma pessoa. A quem mesmo? Jesus. Lembram lá? De João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é necessário usar artigo definido na língua grega, quando se usa para dar ênfase. E ali o texto claramente está enfatizando: Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Fora dele não há caminho que leve ao Pai, fora dele não há verdade, fora dele não há vida. Em Cristo nós temos tudo isso. Por isso que Paulo vai pegar essa ideia e ir lá aos Colossenses e em outras partes, como lá aos Gálatas no capítulo 5 e em Colossenses no capítulo 2, verso 6, ele vai dizer que nós devemos andar nele, andar em Cristo, andar no caminho que é Cristo. É interessante notar que o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre caminho lá no seu Sermão do Monte. Ele diz que há dois tipos de caminhos. Há o caminho estreito, não é? Que é estreito, é difícil, mas que leva para a vida, mas há o caminho largo que leva à perdição. Esse texto ele pode ser aplicado tanto para incrédulos que andam no caminho da perdição, como para crentes, que muitas vezes andam no caminho largo, mesmo sendo crentes, estão caminhando pelo caminho largo, ou flertando nesse caminho, ou quem sabe andando meio que, né, um pouquinho lá, um pouquinho cá, brincando com caminhos perigosos. O livro de Provérbios, por exemplo, vai dizer que há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final resultam em morte. Então vejam que a gente tem na Bíblia vários caminhos aí. Vamos lembrar do Salmo 1 também.
quando diz assim que é muito feliz, mais que feliz, aprovado por Deus, é bem-aventurado o homem que não anda no caminho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, né? Bem-aventurado o homem que não anda, não faz a mesma coisa, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí logo lá no final do Salmo ele diz assim, que o caminho do justo Deus conhece, o caminho do ímpio vai perecer. Mas Deus conhece o caminho do justo, e conhecer é ter relacionamento, ter intimidade. Deus conhece o caminho do seu povo. Deus conhece por onde nós andamos, porque Deus caminha com a gente. Aliás, esse negócio de caminhar está desde o início lá de Gênesis, quando Deus andava com Adão e Eva na viração do dia, e Deus depois convida alguns personagens a andar com ele, como fez com Enoque, que andou com Deus e por isso nem chegou a passar pela morte. Depois nós lemos lá em Noé, que andou com Deus e Deus concedeu graça a Noé para livrá-lo da condenação no dilúvio. Deus chama Abraão para andar com Abraão com uma caminhada totalmente diferente daquilo que ele tinha na experiência da sua família idólatra. Deus anda com o seu povo e foi o que Jesus mais fez nessa caminhada entre nós. Ele andou entre nós, se fez como um de nós. Então o caminho é um vocábulo importante e interessante na palavra de Deus. Quando nós olhamos para Jonas, Jonas vai escolher um caminho que não o caminho do Senhor. Jonas vai escolher o caminho da perdição. Mesmo sendo crentes, mesmo sendo um profeta. Há momentos da nossa vida que nós nos rebelamos com a vontade de Deus e aí experimentamos também as consequências disso tudo. É o que nós vamos ver aqui na mensagem de Jonas. Primeiro, o texto vai mostrar que andar no caminho de Deus não é fácil. Andar no caminho de Deus exige esforço, ou passaremos por muitas e muitas dificuldades, porque o caminho do Senhor é estreito, como dizem aí os mineiros, né? Estreito, não é, dona Helena? Ela gosta muito de usar essa expressão, está estreito, está difícil. Por quê? Porque Jesus mesmo disse isso, o caminho dele é um caminho estreito, um caminho complicado mesmo. Eu me recordo de uma camiseta alusiva a Cristo, que eu acho muito interessante, né? Na frente está escrito, é difícil ter peito para andar com Jesus. Aliás, na frente, é fácil ter Jesus no peito, e aí atrás é difícil ter peito para andar com Jesus. Então é fácil usar uma camiseta alusiva ao Senhor Jesus. Não que você não possa usar, mas é fácil usar uma camiseta que fale do amor de Deus, mas e andar com Deus? Exige esforço, dedicação, e no caso aqui de Jonas, ele escolhe um caminho diferente do caminho do Senhor. Ele escolhe andar por caminhos tortuosos. O texto diz assim, que vem a palavra do Senhor a Jonas, diz que ele é filho de Amitai, nós não temos mais detalhes sobre a vida dele, a família dele. O que sabemos, como vimos na semana passada, ele é contemporâneo, ele vive na mesma época de Elias e Eliseu, e muito provável um discípulo de Eliseu, discípulo direto de Eliseu. E aí a palavra dele, dizendo assim, a palavra de Deus a ele dizendo, dispõe-te, dispõe seu coração, levanta, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Vejam só, que dificuldade, pregar a Nínive, a pior cidade daquela época. Ainda os caldeus não eram tão fortes como os assírios. Nínive pertence ao Império Assírio, que estava tomando conta de todos os locais ali naquela região. Era um povo que gostava de maldades, de malícia, de torturas. Há vários registros das torturas que eles faziam, arrancando os olhos, arrancando lábios, palmas das mãos, fazendo barbaridades contra o povo, ou vários povos ali. E Jonas está numa cidadezinha chamada Gat-Hefer, ao norte de Israel, muito próximo ali do Império Assírio. Ou seja, ele via a maldade dos assírios o tempo todo. E agora Deus diz a ele, vai, dispõe o seu coração, prepare-se e vai lá pregar. Clama contra Nínive, porque a sua malícia subiu até a mim. Há dois problemas aqui para Jonas enfrentar. Primeiro deles
é que Jonas provavelmente deve ter pensado assim: eu vou pregar esse povo cruel, sabendo da misericórdia de Deus, do Deus gracioso a quem eu sirvo, eu não quero que esse povo seja salvo, então eu me recuso a ir. Muito provavelmente era isso que estava no coração de Jonas, o que muitas vezes nós fazemos. Nós achamos que nós merecemos a salvação, mas as outras pessoas não. Aquela pessoa tão má que me atrapalha no trabalho, aquela pessoa tão má que me atrapalha lá na escola, que quer me prejudicar em todo o tempo. Muitas vezes nós pensamos assim, nós nos achamos melhor do que os outros, nós não percebemos a graça de Deus que transformou o nosso coração. Nós somos transformados por graça, não por merecimento, porque não temos de forma alguma. E Jonas está ali, debatendo o seu coração: como pode eu pregar aos ninivitas, aos assírios, com tanta maldade no coração deles? É muito provável que isso esteja no coração de Jonas por conta da expressão que Deus fala com ele: dispõe-te, a mesma que Deus falou com Elias. Nós já falamos disso na semana passada. Dispõe-te, vai lá falar com a viúva de Sarepta. E enquanto Elias ali esteve, Deus abençoou a casa daquela mulher. Então Elias era uma prova de que Deus era gracioso para com aquele que não pertencia ao povo de Deus. A salvação não era somente para o judeu, era para o judeu testemunhar aos outros povos a graça do Senhor. E aí Jonas tem duas dificuldades. A primeira delas é pregar aos ninivitas, sendo que ele quer a condenação dos ninivitas. Isso vai ficar mais claro lá no final do livro. Mas existe um outro problema também. Imaginem a dificuldade da missão que ele recebe. Imaginem hoje, Deus te manda pregar para um povo terrorista, né? Um povo terrível, cruel, torturador, e Deus diz a você: você vai ter que clamar contra esse povo, dizer que esse povo está maltratando as coisas de Deus, está, né, vivendo em desacordo com a vontade de Deus. Imagine a coragem que a gente precisa ter para fazer isso. Como eu vou chegar para os assírios, para os ninivitas, e dizer a eles: olha, vocês são uns miseráveis pecadores, vocês têm que se converter, têm que mudar a atitude de vocês. Então há dois problemas aqui. O primeiro deles é que Jonas não quer a graça de Deus sobre esse povo, e o segundo, que talvez ele esteja com o coração meio preocupado. Que missão é essa? Como que eu vou falar do amor de Deus? Como eu vou clamar contra os ninivitas, sendo eles tão cruéis? Então a missão, o caminho do Senhor é um caminho, sem dúvida alguma, bem difícil, bem estreito. Irmãos, sempre nós vamos encontrar dificuldade pelo caminho. Sempre nós vamos encontrar dificuldade em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. É muito mais fácil andar num caminho tortuoso, não é verdade? É muito mais fácil, por exemplo, para um empresário sonegar impostos. Talvez até racionalizando, né? A gente paga tanto imposto nesse país, os nossos políticos fazem isso, isso e aquilo. É melhor sonegar imposto e fica tudo certo. O problema é que há um Deus que está vendo que você está sonegando o imposto, não é? É um Deus que está vendo todas essas coisas. Então, as dificuldades que nós encontramos no caminho estreito, no caminho do Senhor, no trabalho missionário também, sempre há uma dificuldade tremenda. Se nós lembrarmos, por exemplo, da história de Simonton, ele passou por diversas dificuldades. O convite que ele tinha para estar lá nos Estados Unidos, pastorear grandes igrejas, ele era filho de médico, filho de político, existiam outros políticos na sua família, ele tinha tudo para ter um ministério abençoadíssimo, ser, quem sabe, um escritor, um homem de palestras, palestrante lá nos Estados Unidos, um evangelista entre os americanos. Mas ele resolve vir ao Brasil. Irmãos, ir ao Brasil em 1859, os registros históricos diziam, e aliás, vou lançar um desafio aqui, dois desafios. O primeiro a toda a igreja: leia o Diário de Simonton. Você vai ver que leitura maravilhosa, como ele expõe desde o começo, até antes da sua volta, né, da sua conversão ao Senhor, como Deus tratou do seu coração. Então leia para você entender toda a história dele e como ele trouxe, quantas dificuldades que ele enfrentou no trabalho missionário aqui. E segundo, jovens, quem sabe se você quer entrar para a área do cinema, considere a possibilidade de fazer um filme do Diário de Simonton. Eu tenho certeza que se um cineasta pegar o Diário de Simonton e produzir um filme, ele vai ganhar diversas estatuetas do Oscar.
De tão bela que é a história, de tão bem contada que ele põe ali no diário, e você se emociona de ver ali as escrituras dele, ou os escritos dele ali. É muito interessante, então são desafios aí para a igreja pensar um pouquinho. E eu fico pensando, quantas dificuldades Simonton enfrentou no caminho aqui. A primeira delas, vir a um país onde a febre amarela assolava o Brasil. Aliás, fez ele vítima da febre amarela. Ele morreu jovem por causa da febre amarela. Os historiadores contam naquele momento que os corpos da epidemia de febre amarela ficavam estirados ali no Rio de Janeiro, nas ruas, não tinham de pôr corpos. E as pessoas tinham que pular os corpos nas calçadas. E Simonton, ainda sabendo disso, resolve vir ao Brasil e é vítima dessa mesma febre amarela que matou milhares e milhares de pessoas naquela terrível epidemia que o Brasil enfrentou. Também outras dificuldades, porque ele não sabe a língua e a dificuldade de aprender o português. Ele fica praticamente um ano tentando estudar e pregar em português, mas há toda uma dificuldade para compreender a língua. Nós sabemos que o nosso português é algo assim muito difícil. E Simonton tem que vencer a questão da língua para pregar o evangelho aos brasileiros. Ele só conseguia pregar aos ingleses que aqui estavam, aos imigrantes que aqui estavam, mas ele queria pregar o evangelho aos brasileiros. E ele vai conseguir fazer isso perto de um ano depois da sua estada aqui, aprendendo com crianças. Ensinava as crianças o inglês, aprendia o português das crianças, e assim Simonton ia se preparando para o trabalho missionário, já morando sozinho no Brasil, sem nenhum parente, sem nenhum amigo. Depois, uma outra dificuldade que ele tem, um ano depois, exatamente um ano depois, no dia 13 de agosto de 1860, chega Blackford, seu cunhado, com a sua irmã. Só que as notícias eram que eles tinham sido mortos. O navio teve que parar no Caribe, teve várias tempestades, quase naufragou. E as notícias eram que eles estavam mortos. E o que Simonton escreve lá no diário, ele diz assim, Senhor, mesmo que minha irmã e meu cunhado estejam no fundo do oceano, eu sei que o Senhor esteve com eles ali e que o Senhor é soberano. Ele começa a louvar a Deus. Perdeu aquele que ia ser o seu braço direito na missão, ele achava que tinha perdido, Blackford. Perdeu a sua própria irmã que ia ajudá-lo na missão, ele também achava que eles tinham morrido. E aí de repente vem a notícia, no dia 13 de agosto de 1860, o navio da sua irmã de Blackford chega ancorado ali no Rio de Janeiro, e ele se alegra em poder contar com eles no trabalho missionário. Várias dificuldades Simonton enfrenta, aí ele recebe notícias de que sua mãe não está bem, lá nos Estados Unidos. Ele vai para os Estados Unidos, ao chegar lá, sua mãe já havia sido enterrada. Ele não pôde se despedir da sua mãe. Aí lá nos Estados Unidos está acontecendo uma guerra civil. A guerra civil dos Estados Unidos, ele tem que guerrear, ele tem que lutar na guerra. Ele foi como enfermeiro para cuidar dos soldados. Viveu lá um tempo, guerreando. Encontrou a sua esposa, Ellen Murdoch, casa-se com ela. E aí volta, vem ao Brasil, tem uma filha com ela. Dias depois, a sua esposa morre por complicações do parto. E aí, como ele conta no diário, a saída dele com Chamberlain ali, falando do quanto está sendo difícil, dolorido, ele ter que sepultar a sua própria esposa, mas que ele ia perseverar na obra missionária, e ele teve que entregar a sua filha para sua irmã cuidar aqui em São Paulo, porque ele tinha a responsabilidade da obra missionária lá no Rio de Janeiro. Ele não tinha mais esposa, ele não tinha como cuidar da sua bebê. Olha só, um homem que abriu mão de ser um pai para cuidar da sua esposa por causa da gente, por causa da obra missionária. Um homem que abriu mão de conforto lá nos Estados Unidos, um homem que teve várias e várias dificuldades, que andou por caminhos bem estreitos. Mas o caminho estreito é o caminho que vale a pena. O caminho tortuoso nunca vai valer a pena. E aqui nós vemos que há dificuldades na obra missionária. Jonas experimentou isso. Quando Deus fala com ele, ele já começa a pensar, ele começa a calcular. O que eu vou fazer pregando lá em Nínive? E aí ele escolhe andar por um outro caminho. Vejam só o que diz o texto, verso 3. Jonas se dispôs. Mas para quê? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha só, Jonas ele escolhe o caminho totalmente contrário. Nós não sabemos exatamente onde ficava a cidade de Tarsis. A maioria dos estudiosos acreditam que é a atual Espanha. Então, ele tinha a ordem de pregar aos ninivitas, que fica lá próximo do Iraque, lá no Oriente.
e de repente agora Deus manda ele pregar. Aliás, ele tem que ir para o Iraque, para aquela região de Nínive, próximo do Iraque, e ele vai para o outro lado totalmente extremo. Ele vai para o lado da Espanha, para outra ponta lá do ocidente da Europa, ou ele quer ir para lá. Possivelmente, por que ele quer ir para lá? Porque lá não tem nenhum crente. Ninguém chegou lá ainda que conhece a Deus, que conhece a palavra do Senhor. Lá ele não precisa dar satisfação para ninguém de quem ele é. Nenhum crente vai repreendê-lo e vai dizer assim: olha, você desobedeceu a Deus. A estratégia de Jonas parece interessante. Eu vou para um lugar onde ninguém conhece o meu Deus, ninguém vai me cobrar de eu estar aqui distante do caminho de Deus. Então Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor. Que tolice! Ele, como profeta, que tinha visto grandes coisas acontecer na vida de Elias e Eliseu através desses homens, grandes ensinamentos da palavra de Deus, mas agora o seu coração está cego, tolo, insensato, louco, e ele não percebe que é impossível fugir da presença do Senhor. Ele com certeza conhecia o Salmo 139 de Davi, Salmo onde Davi confessa o seu pecado e diz: não há como se esconder da presença de Deus. Se eu subir até o mais alto monte, Deus vai estar lá. Se eu descer até a mais baixa montanha, o vale, né, Deus também estará lá. Impossível fugir da presença de Deus. E Jonas tenta fazer isso. Ele tenta fugir da presença do Senhor para Tarsis. E ele vai, olha só que interessante. Um comentarista, Richard Phillips, ele usa aqui a ideia do verbo descer, usado no texto algumas vezes. Por quê? Porque ele diz assim, ó, Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope. Olha só, ele desceu ao porto de Jope, ele tinha outros portos onde tinham hebreus ali. Mas ele escolhe um porto que não era um porto de hebreus. De novo, talvez para não encontrar nenhum conhecido, né? Ele era profeta, conhecido na nação de Israel. Quem sabe alguém ia ver: ô Jonas, o que o senhor está fazendo aqui? Para onde o senhor vai pregar o evangelho? Ele escolhe um lugar onde não há crentes, ele quer fugir da presença do povo de Deus. Isso acontece toda vez quando nós estamos em pecado, não é verdade? Nós começamos a arrumar um monte de desculpa para não ir na igreja. E na igreja é um negócio complicado, né? A palavra de Deus confronta o nosso coração, o irmão, a irmã vai dar um abraço na gente e fala: estou sentindo a sua falta. Então ir na igreja é a primeira coisa que a pessoa deixa de fazer. Se afasta do povo de Deus, escolhe um lugar onde não tem crentes. Estar onde tem crente é um negócio complicado, ainda mais para alguém tão conhecido como o profeta Jonas. Então ele vai para o porto de Jope, mas ele está descendo, vejam só, desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e olha só, eu falei das dificuldades do caminho do Senhor primeiro, mas agora há facilidades no caminho largo, há facilidades de andar distante do caminho do Senhor. Por quê? Tudo começa a dar certo na vida de Jonas. Vejam só o que o texto diz. Ele achou um navio lá parado, ancorado em Jope. Irmãos, isso era raro. Não tinham tantos navios assim. Os navios duravam anos no mar. De repente tem um navio parado ali. Para onde ele quer? Para um lugar totalmente distante de onde Deus havia mandado. Será que é Deus abrindo portas? No aconselhamento bíblico, algumas pessoas pensam assim, né? Vem, conversa com a gente da seguinte forma: eu fui por esse caminho porque Deus abriu as portas. Cuidado, nem todas as portas abertas é Deus quem abre. Quando você resolve fugir da presença de Deus, o diabo abre as portas rapidinho para você. Ele facilita as coisas. Quer ver um detalhe? Se você luta contra um vício, a gente sabe disso, tem pessoas que lutam contra vícios diversos. Por exemplo, vício da bebida, vício do cigarro, vícios difíceis de serem largados. Você vai sempre encontrar alguém na rua que não te conhece, pronto a te oferecer um cigarro, pronto a te oferecer uma caninha, uma pinguinha. Vem lá, eu vou te pagar aqui, não tem problema. Sem te conhecer, o inimigo anda trazendo, todas as facilidades aí para quando a gente quer andar distante do caminho do Senhor. E foi isso que está acontecendo com Jonas. Jonas decide andar distante de Deus, o inimigo resolve agir, abre todas as portas, ele encontra o navio para onde ele quer, o navio está ali ancorado, ele paga a passagem, que não deveria ser barata,
né? Um lugar bem distante, uma passagem cara, e ele tem dinheiro para pagar. Ele está disposto a investir seu tempo nessa viagem, que deveria durar cerca de 1 ou 2 anos para chegar até lá. Olha só, ele tem disposição para gastar tempo e dinheiro para fugir de Deus, para fugir das coisas de Deus. Não para investir na obra do Senhor, não para investir na obra missionária, pelo contrário, para desobedecer a Deus, as pessoas facilmente fazem assim. Irmãos, nós podemos pensar um pouco em como anda a nossa caminhada, ou, por exemplo, como anda a caminhada das pessoas que conhecem o Evangelho. Quando nós olhamos para os noticiários, para as revistas, hoje quase ninguém lê mais revista, mas para os sites, né? Para Facebook, Instagram, quantos personagens nós encontramos ali, hoje famosos. Jogadores de futebol, por exemplo, que eram crentes, que cresceram na igreja, que conhecem a palavra de Deus, talvez conhecem muito melhor do que muitos de nós, mas que por causa da fama, do dinheiro, vão andar em caminhos tortuosos, vão experimentar caminhos de morte, porque Satanás abre todas as portas. Artistas, cantores. A história, eu ainda não tive o privilégio de assistir, porque eu gosto muito de assistir lá o filme do Elvis, mas a história do Elvis é essa, criado na igreja. Uma das vozes que, na minha opinião, a voz mais bonita de todos os tempos. Um homem que foi criado no Evangelho, mas que por causa do seu pai, por causa do seu empresário, por causa do seu próprio coração e dos seus ídolos do coração, se afastou completamente do caminho do Senhor, se envolveu com drogas pesadas, fez um monte de bobagens e morreu jovem, cheio de talento. A história dele, de tantos outros cantores e cantoras, artistas de cinema. Talvez o sonho da maioria dos meninos, né? Eu quero ser jogador de futebol. E hoje, irmão, ser jogador de futebol, na maioria das vezes, é denegrir o nome do Evangelho. Eu não estou dizendo que você não pode ser. Você pode ser, se jogar bem, mas dê um bom testemunho ali. Quantos jovens nós estamos vendo se envolvendo com notícias absurdas, de estupros, disso, daquilo, jovens que só porque têm dinheiro acham que podem fazer o que bem entendem. Satanás abre todas as portas quando a gente decide andar em desacordo com a vontade do Senhor. A vida não vale a pena senão na presença de Deus. E foi o que está acontecendo aqui com Jonas. Por quê? Porque as coisas estão se abrindo, né? As portas vão se abrindo. E talvez ele pense, olha só, eu acho que eu estou indo por um caminho certo, porque eu tenho navio para onde eu quero, eu tenho dinheiro para pagar a passagem, ele pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Detalhe, ele vai embarcar com gente crente ali? Não vai. Mas ele não quer se envolver com incrédulos, ele não quer pregar aos incrédulos, mas ir passear com os incrédulos, ele está prontinho para ir. Fazer a mesma coisa que os incrédulos, ele está prontinho para ir, andar naquele navio, ele está pronto para ir, não como missionário. Ele quer curtir as benesses lá do navio, né? Mas ele não se dá conta de que há um preço para todas as coisas. Eu sempre costumo dizer aos jovens, em qualquer situação, né? Qualquer situação, você está disposto a pagar o preço? Vamos pensar num relacionamento de namoro ou de casamento. Você está disposto a pagar o preço de casar com essa pessoa? De namorar com essa pessoa? De viver para o resto da vida com essa pessoa? Tem um preço. Bota na balança. Não adianta ser crente apenas. Isso é principal. Mas há outros julgos desiguais. Em qualquer situação, onde vai morar, que igreja vai frequentar, você está disposto a pagar o preço das coisas? Tudo tem um preço. E o preço muitas vezes é bem alto, porque Jonas escolheu andar distante de Deus, o preço é muito alto. O texto diz aqui no verso 4, mas o Senhor, tem um mas aqui, né? Que não acontece na vida do incrédulo, você já reparou? O incrédulo anda de maneira tortuosa, tudo parece que dá certo na vida do incrédulo. Mas com o crente não é assim não. Ainda bem por isso.
Talvez você fique até chateado com isso, como Davi já ficou, né? O salmista, em alguns momentos, Asaf, ficam chateados de ver a prosperidade do ímpio. Por que o ímpio prospera e nós não prosperamos tanto quanto o ímpio? Mas quando a gente olha para o final da história, a gente diz assim, ainda bem. Porque Deus disciplina a quem Ele ama. Jonas era de Deus, era filho de Deus, e Deus iria tratar do coração de Jonas. Por isso tem um mas aqui. Mas o Senhor, verso 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha só, a viagem que poderia ser aquela viagem belíssima, passando por toda a Europa, talvez a viagem dos sonhos daquele tempo, de repente vira uma tempestade tremenda, porque a vida sem Deus é tremenda, a tempestade o tempo todo. E Jonas está experimentando isso, e não somente ele, mas agora os marinheiros, verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Olha só, eles estão desesperados clamando ao seu Deus. E cadê Jonas? Como é que ele vai clamar ao Deus dele agora? Como é que ele vai pedir a Deus misericórdia para com a sua vida e para com a vida daqueles marinheiros? Cada um clamava ao seu Deus, lançavam ao mar as cargas, olha só, tiveram perdas, perderam as cargas que eles tinham, que estavam levando, lançavam as cargas que estavam no navio para aliviarem o peso da carga ou do navio. E olha o resultado, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas desceu a Jope para pegar o navio, agora Jonas está lá no porão do navio, ele desceu um pouquinho mais. Eu achei interessante, Richard Phillips, ele traz aqui uma mensagem que eu anotei para não esquecer, ele diz assim, o pecado sempre leva mais longe do que nós imaginamos e mais rápido do que nós pretendíamos. Jonas está descendo. Desceu ao porto, agora desce ao porão. A ideia aqui, o texto mostra claramente aqui, os sintomas de Jonas é sintoma de alguém em depressão. É sintoma de alguém que percebeu a besteira que fez. Não sei se ele está arrependido, talvez não. Mas é sintoma de alguém que está experimentando a mais profunda angústia. Enquanto todos estão desesperados com a tempestade, ele está dormindo profundamente no porão do navio. Sabe quando você está tão angustiado que você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém? Uma viagem que poderia ser tão feliz virou um pesadelo e Jonas está dormindo um sono profundo num porão de um navio. Ele vai descer um pouquinho mais, que nós vamos ver na próxima semana. Ele vai descer para o mais profundo abismo dos oceanos, talvez metros ou quilômetros abaixo do nível do mar. Porque ele vai descer no ventre de um peixe. E quando eu estudava esse texto, eu sempre pensava, eu acho que Jonas chegou no mais baixo nível que um ser humano pode chegar, por ter se afastado de Deus. Mas aí eu me lembrei que teve um que desceu ainda mais. Teve um que desceu até as profundezas, não literalmente, mas as profundezas foi até ele na cruz. Que experimentou o mais baixo do pecado, porque levou todo o pecado da humanidade sobre seus ombros. Jesus desceu da sua glória para se fazer como um de nós e experimentou todo o inferno sobre ele para que nós fôssemos libertos e não precisássemos experimentar as dores tão sérias da condenação eterna. A história de Jonas mostra que há caminhos que ao homem parecem direito, mas resultam em morte. Quase resultou em morte física de Jonas, né? Deus livrou Jonas, nós sabemos da história, nós vamos ver na próxima semana, mas vale a pena a gente pensar um pouquinho como está a nossa vida. Quanto será que a gente tem bebido dos ensinamentos de Deus? Como será que o pecado que tenazmente nos assedia, conforme diz Hebreus capítulo 12, como nós estamos agindo com relação ao pecado? Será que estamos flertando com o pecado? Brincando com as coisas de Deus? Como a gente tem a facilidade de pecar? A mesma história, o mesmo pecado de Jonas, como Satanás abriu as portas para que ele descesse cada vez mais, o mesmo se dá em outros personagens, como Davi, por exemplo.
Como foi fácil cometer aquele pecado com Batseba. Como foi rápido. Mas se Davi soubesse as consequências de morte que viria sobre ele e sobre a sua família, ele jamais teria feito. Pecado não vale a pena. Vale a pena andar na presença de Deus. Vale a pena arriscar a vida por amor a Deus e à obra do Senhor. É aquela mesma ideia de Abraão, eu já falei, acho que até recentemente aqui, de Abraão com Ló. Eles não se entendem mais, os funcionários de cada um estão brigando. Então Abraão chega para Ló e diz assim, vai, escolhe para onde você quer ir, eu vou para o lado contrário. E o espertão do Ló, sobrinho de Abraão, que nem deveria estar nessa viagem, deveria ter ficado lá na terra dele, em vez de falar para Abraão, Abraão, tio, fica aqui com a terra melhor, eu vou para o deserto. Contrário, Ló escolheu as campinas, um lugar tão bonito, tão belo. Sobrou o deserto para Abraão. Mas Abraão era um homem de fé, ele entendia que o deserto com Deus é melhor do que qualquer coisa sem Deus. Fugir da presença de Deus tem consequências drásticas. Para aquele que é do Senhor, tem um mas. O Senhor age, o Senhor disciplina, o Senhor corrige a quem Ele ama. E aí o texto mostra claramente isso. Não vale a pena andar no caminho largo. Como diz o Salmo 1, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio vai perecer, diz o Salmo 1. Você quer perecer no caminho largo? Ou você quer andar num caminho difícil, de caminhada dolorida, muitas vezes, mas que vale a pena, que traz alegria, traz a paz de Deus? Isso serve para qualquer situação na vida. Serve, por exemplo, para aqueles que estão namorando. É tão fácil hoje, né? Viver sexualmente ativa aí num relacionamento. Mas tem um preço. Você vai começar o seu relacionamento com morte. Paulo vai dizer o seguinte lá em Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte. Toda vez que você pecar, você está trazendo morte para dentro do seu relacionamento. Eu vou dar um dado para você que é jovem. A maioria dos índices de separação, de divórcio, é porque houve sexo antes do casamento. Começou errado, começou com morte. Mas as pessoas flertam, brincam. Ah, qual o problema? Não tem problema não. Deus é gracioso, a graça barata de Deus, né? E esquecemos que tudo tem um preço. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas resultam em morte. Talvez os relacionamentos. Qual o problema de eu sair com meu amigo lá para o barzinho e beber como ele faz? Você acha que eu, como pastor, posso entrar num barzinho e beber como os seus amigos fazem? Mas qual a diferença entre pastor e crente? Pastor também é crente, crente também, né? Mas a gente fica brincando. Ah, mas eu não sou presbítero, não sou pastor, não sou seminarista. Então qual o problema de eu ir lá beber com os meus amigos? Você pode ir com seus amigos, mas faça diferença. Não ande fazendo as mesmas coisas que eles. Porque os ímpios são como a palha que o vento dispersa, diz o texto do Salmo 1. Presta atenção nisso. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua caminhada? Como Jonas? Melhor deletar Deus na minha vida? Não quero esse Deus que se intromete na minha vida? Ou é melhor você se submeter à vontade de Deus, entender que os caminhos de Deus são melhores do que o nosso e aceitar o apelo de Isaías: deixe o perverso o seu mau caminho, converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá dele. Deus ainda se compadeceu de Jonas e mudou a história de Jonas, tanto que ele mesmo registra a sua história, que seria vergonhoso. Ele registrou a sua vergonha, para que nós possamos entender que não vale a pena deletar, apagar Deus da nossa vida. Pelo contrário, o quanto é bom andar na presença de Deus. Pode ser difícil, mas é experimentar as delícias perpétuas do reino de Deus. Deus assim nos ajude, nos abençoe. E na próxima semana, se Deus permitir, aliás, próxima semana não, temos o pastor Norberto, mas depois nós daremos continuidade à história de Jonas e como Deus tratou dele e através do ministério dele também. Deus assim nos ajude e nos abençoe. Coral.